Boa noite a todos, mais uma vez juntos, né, para os nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos estudando o capítulo 4 da terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre a lei de reprodução, e nós iniciamos, né, nós vimos o primeiro tópico desse capítulo, aliás, o primeiro e o segundo, né, população do globo, e estamos vendo sobre a sucessão e o aperfeiçoamento das raças. Bom, então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na questão 692, Kardec vai perguntar: será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Então, ou seja, Kardec está falando assim, pode o homem, né, aperfeiçoar, avançar, fazer a manipulação genética como ele tem feito, não só no tocante aos vegetais, mas buscando esse melhoramento genético também em relação aos animais e aos homens. Quer dizer, é lícito perante as leis divinas o homem proceder dessa forma, ou ele deveria deixar para que isso só se desse em a natureza? Essa é a pergunta de Kardec. E eles respondem: tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, a princípio, eles não disseram que é errado ao homem, porque eles reconhecem os espíritos que ao homem, a todos os espíritos, é relevante o seu papel na cocriação, né? Então, nós precisamos também aperfeiçoar, nós temos um trabalho de aperfeiçoamento acompanhando os desígnios divinos. E aí, na linha A, dando continuidade ainda nessa mesma questão, Kardec ainda pergunta: geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito? Ou seja, a manipulação genética que se faz em relação aos vegetais é para que haja maior abundância de alimentos, para que as sementes, para que os vegetais que nós consumimos sejam mais resistentes às pragas, às doenças, ou seja, o benefício é para o homem. A inseminação dos animais é para que haja maior número de crias, para que o homem possa matá-las, né? Para delas se alimentar. Então, Kardec está falando assim que sempre o objetivo do homem nestas melhorias, nestas manipulações, é o seu gozo pessoal, né? Isso então não diminui o mérito dessa atuação do homem? Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize? Cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. Sob este aspecto, é que quanto maior, que maior proveito tira. Nós vamos perceber, em analisando a própria história, que é isso que efetivamente ocorre. Então, o homem utiliza-se da sua inteligência no desenvolvimento, no aperfeiçoamento das coisas, e neste assunto específico das próprias espécies. E nós vamos percebendo que, às vezes, no início, o objetivo do homem não era muito digno. Mas, com o passar do tempo, o melhoramento moral da humanidade, isso acaba acontecendo. Então, o que a gente tem visto é que a inteligência desenvolve-se mais rápido do que a moralidade. É por isso que, muitas vezes, a visão que nós temos é que este trabalho do homem não tem mérito. Mas não é bem assim. Se o homem, se a ele foi concedido utilizar-se da sua inteligência, há permissão divina para tal. É claro que vocês vão falar assim, mas então quer dizer que Deus aprova todas as loucuras que o homem fez e faz? Não, isso não quer dizer não. Deus não aprova, nem deixa de aprovar. Ele é uma força criadora, uma inteligência suprema. Ao homem cabe desenvolver todas as suas potencialidades, inclusive a de pensar, a de criar, a de aperfeiçoar. E as leis divinas irão atuar sempre em a criatura, ou seja, ele pode desenvolver, ele pode aperfeiçoar, criar
manipular, mas ele sempre responderá pelas consequências de seus atos. Então, nós vamos ver aí toda uma justiça da criação absolutamente perfeita. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós podemos pensar dessa forma em analisando, por exemplo, o desenvolvimento do homem em relação aos átomos, em relação ao uso da radioatividade. A princípio, o homem descobriu a grande ação, a grande energia que vem dos minerais radioativos. No entanto, muitos desenvolveram, quer dizer, trabalharam com a sua inteligência para desenvolver bombas, enquanto outros desenvolveram aparelhos, como a tomografia, como vários outros instrumentos dentro da medicina e dentro da ciência, que se utilizam da energia produzida pelos minerais radioativos em benefício da humanidade, em benefício da cura, né? Em benefício das pesquisas, dos diagnósticos mais específicos das doenças. Então, veja só, é o mesmo material dentro de uma possibilidade conquistada pelo homem de desenvolver a partir da descoberta dos minerais radioativos, e, no entanto, cada um destes cientistas responderá perante a lei com o uso que fez da sua inteligência. Então, vocês vejam que tudo o que acontece no mundo permanece sob as vistas de leis absolutas. Nós não estamos numa troca. O caos não existe, o acaso não existe. Então, o homem tem uma imensa possibilidade de desenvolver a sua mente, a sua inteligência. E ele pode, e ele deve desenvolver, porque a isso Deus nos impôs esta ânsia pelo progresso e pela evolução. O desenvolvimento intelectual faz parte da emancipação do espírito. Mas nós sempre vamos responder pelo uso que fazemos deste desenvolvimento e dessa progressão. Bom, e aí a gente começa agora outro subtítulo dentro deste capítulo 4, que é Obstáculos à Reprodução. Tema que permanece atual, mesmo nos dias de hoje. Pergunta Kardec da questão 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? É o que nós chamamos hoje de controle de natalidade. Então, Kardec faz referência a esta questão. Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Bom, no início, nós vamos avançando nas perguntas e vamos comentando cada uma delas. Eu faço questão de frisar 2 pontos que eu já frisei muitas vezes nesse nosso estudo do Livro dos Espíritos. Primeiro, que ele foi redigido no século XIX. Kardec tinha uma base, ele tinha conceitos, e os espíritos respondiam consoante as perguntas que lhes eram colocadas e consoante o entendimento possível, lá do século XIX. Ah, mas então está tudo desatualizado, vocês podem dizer. Então, para que a gente tem que estudar isso? Porque é a base. Mas nós não podemos engessar. Então, nós vamos ler perguntas e respostas de Kardec sobre este assunto, assim como vimos de várias outras, visualizando a necessidade que ele teve de generalizar, de trazer uma base, mas nunca de nos impedir de avançar, de nos impedir de questionar novos contextos, novos conceitos, novos entendimentos que a humanidade passa a ter na medida em que os tempos se vão. Então, eu não estou desdizendo ou discordando das respostas dos espíritos, eu estou reafirmando, coisa que eu já fiz em vários outros assuntos do Livro dos Espíritos, que nós precisamos analisá-los com bom senso, com senso crítico, né? Trazê-los para o dia de hoje, aproveitar aquilo que é a base e o fundamento, mas permitir-nos novos raciocínios e novas expansões. Vamos continuar, então. Na linha A, Kardec vai perguntar: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível, impedindo essa reprodução? Então vejam que agora
a pergunta de Kardec se dirige à reprodução de vegetais e animais, principalmente animais nocivos, né? Então, os espíritos afirmaram que tudo que impede, né, a natural marcha da natureza é prejudicial. Mas aí, então, Kardec quer saber, mas enquanto se tratam de animais nocivos, de plantas prejudiciais, tóxicas ao homem, isso ainda vale? Respondem eles. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Uma colocação importante dos espíritos. Usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. Isso eu gostaria de ter frisado para vocês, mas não consegui aprender a frisar aí para vocês, né? Regular a reprodução de acordo com as necessidades. Mas continuam os espíritos. Não deve opor-se sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Então, vejam só, que aqui os espíritos dizem que o homem pode regular a reprodução consoante a necessidade, que a ele é concedida a inteligência vibrante, os pensamentos contínuos, sua capacidade de analisar, de criticar, de discernir, justamente para que ele seja partícipe neste movimento, usando sem abusar. Continuam os espíritos. Os mesmos animais, porém, também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, que está perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Então, ou seja, Kardec vai um pouco além e depois retorna para responder exatamente a pergunta que foi feita, né? Então, veja só, em relação aos animais, a própria lei de destruição faz com que haja um mecanismo equilibrado diante da destruição, quando algumas espécies se tornam excessivas. Mas, em relação ao homem, apesar de nós também nos sujeitarmos à lei de destruição, nós vamos ver isso alguns capítulos à frente, ele permite, quer dizer, os espíritos dizem que há permissão de Deus para que o homem tenha esse discernimento. E aí eu ouso dizer, não somente em relação aos vegetais e animais, e à sua reprodução excessiva ou não, mas em relação a si próprio, né? Antigamente, nós tínhamos aí famílias numerosíssimas. Não era raro as mulheres terem um filho atrás do outro, muitas vezes perderem a sua vida, após um número bastante excessivo de gestações. Mas a nós parece que a vida era um pouco mais simples, a vida era mais fácil, os filhos mais velhos ajudavam, auxiliando a criar os mais novos. A sociedade em si era menos exigente, se exigia menos dos homens, dos filhos, preparação para que você ingressasse no mercado de trabalho. Hoje as coisas são diferentes. É claro que ainda nos bairros mais afastados, as famílias mais simples, nós ainda vemos um número grande de filhos, mas nós vemos junto com eles uma miséria muito grande, um aumento da criminalidade, porque hoje as oportunidades, ou vamos dizer assim, as exigências da vida são maiores. E eu não falo aqui das exigências de consumo. Uma coisa que eu tenho percebido no trabalho de assistência social ao longo dos anos no Cefacis, é que, via de regra, as famílias cujos membros ficam mais tempo desempregados são aquelas com menores oportunidades de avançar. Nós estamos caminhando, e isso será inevitável, para um mundo cada vez mais mecanizado, mais automatizado. E isso faz com que haja um movimento que não é possível retornar, de exigência de maior cota de inteligência dos homens, no trabalho e no comando destas máquinas, desta automação.
O que faz com que aqueles que não tenham oportunidade ou que não tenham tido oportunidade de desenvolver a sua inteligência, de estudar, aqueles que sejam mais ociosos, mais preguiçosos, tenham extrema dificuldade de obter trabalho. É uma realidade. Então, diante desta realidade que se nos apresenta, de cada vez menor oportunidade, de cada vez maior concorrência, de maior exigência de estudo e de preparo, pelo menos essa é uma opinião pessoal minha. Cabe ao homem, sim, discernir e escolher o número de filhos que ele pode criar, sob pena de nós termos um incontável número de crianças jogadas na rua, jogadas ao sabor da miséria, da carência extrema, da falta de estudos. Esta já é uma realidade agressiva para todos nós, creio eu que em todas as cidades do Brasil e penso em muitos locais do mundo todo. Então, mais uma vez, conversar sobre controle de natalidade, sobre controle da reprodução, é algo atual para nós todos. Então, a princípio, né, vejam vocês, na primeira questão, nos dá a entender que os espíritos vão se colocar absolutamente contra qualquer método contraceptivo, em se falando dos homens. E no decorrer das respostas dos espíritos, nós vamos compreendendo que cabe ao homem fazer bom uso da sua inteligência, compreendendo que a ele cabe discernir quantos filhos ele pode ter, quantos filhos ele pode criar. Porque veja só, não é só colocar no mundo, é orientar os filhos, é encaminhá-los, dar-lhes oportunidade de estudo, de trabalho, para que sejam dignos. Então, a tarefa de pais e mães é muito maior do que simplesmente a de gerar. Então, é absolutamente natural que nós compreendamos e aprendamos com os espíritos esta responsabilidade. De quantos filhos nós podemos nos responsabilizar a ter. Mas aí, ao mesmo tempo, os espíritos dizem assim, olha, o homem pode usar da sua inteligência, mas não abusar dela. Né? Se eu, por exemplo, me recuso a ter filhos por egoísmo ou por extrema vaidade, eu também vou responder pelas escolhas que eu faço. Bom, mas vamos continuar. Questão 694. Pergunta Kardec. Que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para a satisfação da sensualidade? Olha, acompanhando esse finalzinho do meu comentário, né? Eu falei, eu não quero ter filhos por vaidade, por egoísmo, né? E aí Kardec, então, aqui faz a pergunta, para satisfação da sensualidade. Respondem eles. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma. E quanto o homem é material. Então, essa ainda é uma realidade também, tanto do egoísmo, quanto a vaidade, quanto a excessiva sensualidade, né? Então, nós temos isso ainda em grande parte da nossa humanidade, porque nós ainda nos caracterizamos por ser espíritos muito ligados à matéria. Mais uma vez, somos espíritos que estagiamos num planeta de provas e de expiações, que atravessa um período de transição planetária, mas que ainda vai levar muito tempo para ser definitivo, né, tanto no plano material, quanto nos planos espirituais. Então, nós ainda vemos, e ainda veremos por algum tempo, essa característica de materialidade, de embrutecimento, de sensualidade, de egoísmo, de vaidade excessiva, em grande parte da nossa humanidade. Mas aí, também, acompanhando o comentário à questão anterior, todos responderemos pelas escolhas que fazemos. Kardec apresenta, então, aqui o penúltimo subtópico, casamento e celibato. E ele pergunta na questão 695, será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. Então, eles são simples e objetivos, é um progresso. Então, o casamento, o compromisso entre dois espíritos, a fim de serem responsáveis pela construção de uma família, é um progresso na humanidade. 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Veja só que é preciso que nós façamos crescer o pensamento. É claro que Kardec não está fazendo pergunta ao casamento religioso ou no civil.
Ele está fazendo uma pergunta, a abolição do casamento, essa estrutura, esse compromisso. Porque nós, em absoluto, já sabemos muito bem que o papel não significa nada, e nem o casamento numa igreja, numa cerimônia, num ritual, significa nada. O mais importante é o compromisso moral, é o amor, é o respeito, é o objetivo de construir uma família, de velar pelos filhos que são gerados, responsabilizando-os pela sua orientação. Então, isso é o importante. Então, Kardec não está fazendo aqui pergunta à cessação da ritualística, né? Ou dos contratos legais de casamento. Ele está falando deste compromisso. E ele, então, traz um comentário muito interessante. Diz ele, o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. Quer dizer, isso vem dos animais. Então, o estado natural da natureza é este. É o primitivo, é o dos animais. Encontros fortuitos, uniões livres. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Então, olha só, Kardec equipara o casamento, que eu falei para vocês, que é este compromisso moral, que é o mais importante, né, a uma solidariedade fraterna, né, entre o casal, e não necessariamente entre um homem e uma mulher, mas entre dois espíritos que se amam e que trazem essa vontade solidária e fraterna de cuidarem de uma família, cuidarem de filhos, de cuidarem-se reciprocamente, respeitando-se. Continua ainda Kardec. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes. Então, esse comentário de Kardec a essa questão 696. Mas ele continua. Na 697, ele pergunta: está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? Então, quer dizer, ainda no século XIX, o divórcio não era permitido. Hoje isso já é tranquilo em grande parte das sociedades, pelo menos nas ocidentais. Mas ele quer saber se essa não permissão, né, de dissolução está na natureza ou se é só do homem, né? Porque isso é o que havia lá no século XIX. E eles respondem, é uma lei humana, muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, veja só. Então, os espíritos já antecipando será assim, ó, não é lei da natureza, porque as leis da natureza são imutáveis. Então, essa indissolubilidade do casamento é uma lei humana e ao homem cabe modificar as suas leis, como nós modificamos. 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Interessantíssima essa pergunta de Kardec. Porque o celibato é algo imposto, né, principalmente pela Igreja Católica, nas nossas civilizações ocidentais. Então, Kardec pergunta se tem mérito essa opção, né, do homem e da mulher diante de Deus. Não, respondem eles. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Se nós formos analisar, a Igreja, ao instituir o celibato, lá nos primeiros séculos, né, nós vamos visualizar o interesse de concentração dos bens que ela recebia. Então, havia um interesse que não era divino na imposição do celibato. Então, a Igreja queria manter os bens que ela recebia para eles, para a Igreja, para a instituição eclesiástica. Por isso que não era permitido aos padres e às freiras casarem-se, terem filhos, porque senão seus filhos teriam que herdar parte de seus bens, e isso não era permitido. Então, o interesse era muito mais político, era muito mais de domínio, era muito mais de imposição do poder do que divino. Por isso que os espíritos, então, aqui dizem que não tem mérito, porque eles reconheciam esse fundo egoísta na imposição do celibato. Bom, mas continua Kardec. Da parte de certas pessoas, e aí ele não fala nem de eclesiásticos, então, da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem
com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? E isso nós podemos ver em todas as religiões. E eles respondem, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo, quer dizer, eles disseram na questão anterior que não tinha mérito aos olhos de Deus quando há o egoísmo, necessidade de dominação, de poderio, de Fausto. Mas aqui é diferente. Dizem eles, todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. E aí nós vamos ver incontáveis números de missionários conhecidos e de espíritos que passaram através da história anonimamente e que se dedicaram solitariamente ao trabalho no bem, no esclarecimento de seus semelhantes, no auxílio, no socorro, seja através da medicina, da religiosidade, de obras de engenharia, de obras de missões, vamos dizer assim, nos locais mais longínquos da Terra. E aí nós vamos ver muitos destes espíritos trabalhando solitariamente, porque não tiveram tempo ou, digamos assim, abstraíram-se do que lhes traria felicidade pessoal, que seria a constituição de uma família, para dedicarem-se de coração sincero aos seus semelhantes. Então, neste caso, os espíritos dizem que essa é uma situação absolutamente diferente e que é muito meritória aos olhos de Deus. Kardec faz um pequeno comentário dizendo: não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Qual lei que seria essa? A da reprodução, da união, da constituição de uma família, para que se perpetue a espécie. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quanto constitui pela renúncia às alegrias da família no sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem, sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Bom, e aqui a gente encerra o nosso estudo de hoje. Fica para amanhã o último tópico desse capítulo 4 da Lei de Reprodução, e a gente inicia o capítulo 5, que vai falar da Lei de Conservação. Eu agradeço a presença da Denise, da Viviane, do Carlos, da Maria Lúcia, de todos aqueles nossos companheiros que acompanham os nossos estudos, né? E aguardo vocês amanhã, às 7 horas, para a gente dar continuidade a esse nosso estudo rápido. Um grande abraço para todos vocês e uma boa noite.